Lucas Paquetá, um dos jogadores mais talentosos e habilidosos de sua geração, passa por uma temporada abaixo do esperado em comparação com a última. E isso não tem como passar despercebido. Apesar de seu estilo de jogo ser admirado por muitos, inclusive por Pep Guardiola, que o queria como reforço para o Manchester City, o meio-campista brasileiro perdeu espaço no West Ham e atualmente frequentemente começa os jogos no banco de reservas. Na temporada passada, Paquetá foi peça-chave do West Ham, sendo titular em quase todas as partidas e desempenhando um papel importante na equipe. Porém, a situação mudou drasticamente nessa temporada. O atleta não tem tido o mesmo impacto dentro de campo, o que pode ser atribuído em parte às polêmicas que surgiram envolvendo esquemas de apostas sobre cartões amarelos. Esse episódio certamente abalou sua confiança e, consequentemente, refletiu negativamente em seu desempenho. É o número de cartões amarelos que Paquetá acumulou na temporada passada, cerca de 20 cartões em 40 partidas, uma média extremamente alta para o meio-campista criativo. Essa indisciplina não só prejudica sua performance, como também afeta a percepção de sua contribuição para a equipe. E um valor de mercado de 40,3 milhões de euros, Lucas Paquetá tem contrato com o West Ham até 2027, e ainda há tempo para ele recuperar sua forma e retornar ao protagonismo que já teve. Mas é evidente que sua temporada atual está aquém do que ele pode oferecer. Para um jogador de sua qualidade, o momento exige foco, regularidade e uma reavaliação de aspectos emocionais e comportamentais que podem estar afetando sua carreira. Nos últimos 2 anos, Marcus Rashford passou por um período de declínio em seu desempenho, frustrando as altas expectativas depositadas nele desde o início de sua carreira. Considerado uma das maiores promessas do futebol inglês, o atacante de 27 anos não conseguiu manter a consistência que o consolidou como uma peça fundamental para o Manchester United e a seleção inglesa. Com 32 jogos, apenas 9 gols e 3 assistências somadas entre clube e seleção na última temporada, os números estão longe de refletir o potencial que Rashford já demonstrou no passado. Nem mesmo a troca de comando técnico do Manchester United, com a saída de Erik ten Hag e a chegada de Ruben Amorim, trouxe uma mudança significativa no rendimento do jogador. O cenário se agravou nas últimas semanas. Rashford não tem sido nem sequer relacionado para o banco de reservas há mais de 4 jogos, algo atribuído ao seu mau comportamento e falta de disciplina. Essa postura decepciona ainda mais, considerando que se espera de um jogador de sua experiência e calibre um papel de liderança dentro e fora de campo. Atualmente avaliado em 54,6 milhões de euros, Rashford já comunicou que não renovará seu contrato com o Manchester United. Essa decisão praticamente sala seu destino, e o clube deve buscar negociá-lo ao final de seu vínculo, para evitar uma saída sem compensação financeira. Embora o potencial de Rashford ainda exista, seu futuro dependerá de sua capacidade de se reinventar e recuperar o foco em sua carreira. Afonso Davies, uma das maiores promessas do futebol mundial nos últimos anos, parece estar preso no limbo entre ser uma eterna promessa e se consolidar como um verdadeiro craque. Apesar de ter momentos de brilho, como suas atuações contra o Real Madrid na Champions League, o lateral esquerdo canadense vive uma trajetória marcada por inconsistência no Bayern de Munique. Davies, hoje com 24 anos, frequentemente apresenta futebol esforçado, mas irregular. Ele tem picos de desempenho durante a temporada, mas raramente mantém um nível elevado por longos períodos. Essa irregularidade tem frustrado as altas expectativas que foram criadas desde que ele despontou como um jovem fenômeno no futebol europeu. Apesar de ser um jogador talentoso, Davies não conseguiu alcançar o status de estrela que muitos esperavam, sendo mais um jogador de altos e baixos do que um atleta verdadeiramente dominante. Atualmente avaliado em 52,6 milhões de euros, Davies já comunicou ao Bayern que não renovará seu contrato. Uma negociação final de vínculo se parece inevitável. O Real Madrid surgiu como o principal interessado no jogador, possivelmente apostando em seu potencial ainda inexplorado. No entanto, para justificar o investimento, Davies precisará não apenas de flashes de talento, mas de consistência e maturidade para finalmente se firmar como um craque no cenário global. Bruno Fernandes. Ele que outrora foi o coração e a alma do Manchester United, atravessa uma fase de queda acentuada de rendimento, algo que preocupa torcedores e analistas. O meio-campista português, que era considerado o melhor jogador do time e frequentemente carregava a equipe em momentos difíceis, agora vive apagado em campo, acumulando atuações decepcionantes e irregulares que contrastam com o alto nível apresentado nas principais temporadas pelo clube. Além do desempenho técnico abaixo do esperado, Bruno tem demonstrado uma falta de controle emocional alarmante, acumulando cartões amarelos quase que toda a partida, e até expulsões em jogos importantes. Esse comportamento reflete um jogador que parece ter perdido o foco e a confiança, além de dar a sensação de que seu ciclo no United já se encerrou. Ele aparenta não ter mais motivação para evoluir ou contribuir para o projeto da equipe, o que só agrava a situação. Hoje, com 30 anos, Bruno Fernandes ainda tem um valor de mercado considerável, avaliado em 58,5 milhões de euros. Mas seu contrato com o United vai até o final de 2027. No entanto, é improvável que o jogador renove esse vínculo, e a diretoria deve começar a considerar seriamente a possibilidade de negociá-lo antes do término de seu contrato.
contrato. E embora sua habilidade e visão de jogo ainda sejam reconhecidas, a fase atual do português coloca em dúvida se ele conseguirá reencontrar o futebol que um dia o destacou como um dos melhores meio-campistas do mundo. Emiliano Martínez é sem dúvida um goleiro de qualidade, especialmente reconhecido por seu desempenho em situações de alta pressão, como cobranças de pênaltis. No entanto, a maneira como ele é superestimado por muitos jornalistas e torcedores, principalmente devido às suas atuações pela seleção argentina, levanta questionamentos. Apesar de ter sido fundamental para a conquista da Copa do Mundo de 2022 e de brilhar em algumas partidas amistosas pela seleção, Martínez não consegue sustentar o mesmo nível de excelência no Aston Villa. No contexto do clube, Martínez frequentemente apresenta desempenhos medianos e comete erros cruciais, incluindo falhas em gols que poderiam ter sido evitados. Embora seja um bom goleiro, é evidente que sua regularidade e impacto no Aston Villa estão longe de justificar o status de melhor goleiro do mundo, que muitos atribuem a ele. Sua habilidade em penalidades, por mais importante que seja, não compensa suas atuações inconsistentes ao longo de uma temporada. Se compararmos com Courtois, a diferença de consistência é gritante. O belga mantém um nível excepcional ao longo de todo o ano, sendo uma peça fundamental no Real Madrid e entregando performances brilhantes tanto no Campeonato Espanhol quanto na Champions League. Courtois, ao contrário de Martínez, não depende de momentos isolados para reforçar sua posição como o melhor goleiro do mundo. Ele prova jogo após jogo, temporada após temporada. Aos 32 anos, Martínez tem contrato com Aston Villa até 2029 e um valor de mercado de 24,1 milhões de euros. Embora sua trajetória na seleção argentina mereça respeito, é necessário separar o jogador de momentos decisivos do goleiro que, no dia a dia de seu clube, é mais um atleta comum. A idolatria em torno de Martínez parece estar ancorada em um passado recente e em momentos pontuais, enquanto o verdadeiro topo do futebol exige consistência, algo que ele ainda não conseguiu demonstrar de forma ampla e contínua. Marquinhos, que por muitos anos foi considerado um dos melhores zagueiros do mundo e um dos pilares do Paris Saint-Germain, vive um momento de questionamentos. Embora ele ainda seja titular absoluto da seleção brasileira, essa preferência parece cada vez mais fora de sintonia com a realidade do seu desempenho recente. Desde a Copa do Mundo de 2022, Marquinhos não tem mostrado o mesmo nível de consistência e ritmo, tanto no PSG quanto com a camisa da seleção. Marquinhos já não carrega mais o status de titular indiscutível, sendo frequentemente ofuscado por outros zagueiros que entregam atuações mais seguras e consistentes. Apesar disso, ele segue como uma escolha automática na zaga do Brasil, mesmo com outros nomes mostrando desempenho muito superior em ligas de alta competitividade. É o caso de Gabriel Magalhães, que tem sido fundamental no Arsenal, e Murilo, que tem se destacado no Nottingham Forest, ambos atuando em alto nível na Premier League, uma das ligas mais exigentes do mundo. A insistência em Marquinhos parece ser mais uma questão de panelinha do que de meritocracia. Assim como Tite, Dorival Júnior parece priorizar jogadores de confiança, mesmo que o momento deles não justifique essa decisão. Essa política prejudica a renovação da seleção brasileira, e precisa apontar em jogadores que estão em melhor forma e competindo em altíssimo nível. Hoje, com 30 anos e um valor de mercado de 39,7 milhões de euros, Marquinhos tem um contrato com o PSG até 2028. Contudo, seu futuro no futebol europeu já é alvo de especulações. É possível que ele retorne ao futebol brasileiro ou aceite uma oferta milionária da Arábia Saudita, onde muitos veteranos têm encerrado suas carreiras com contratos lucrativos. Enquanto isso, a seleção brasileira precisa repensar urgentemente sua zaga titular, dando chances a atletas como Gabriel Magalhães e Murilo, que tem tudo para formar uma dupla sólida e confiável. E aí, você concorda com essa lista dos 7 jogadores mais superestimados da atualidade? Será que esquecemos de alguém ou você acha que pegamos pesado com algum desses nomes? Deixe sua opinião nos comentários, porque queremos saber o que você pensa. E claro, não esqueça de deixar o seu like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo como esse.